Esta reunião tem por título Em Busca da Harmonia Social e Interreligiosa. A intenção da mesma é tratar da construção de uma cultura de paz para o mundo. Tenho a satisfação de chamar os seguintes convidados e autoridades para a composição da mesa. Representando o senhor Nirdo Arthur Luz, prefeito municipal, convido a senhora Maria Terezinha Nascimento Pereira, diretora da Faculdade Municipal de Palhoça. Senhor Edemir Nils Neném, vereador, neste ato representando todos os vereadores do município de Palhoça. Reverendo Dom Monchim, líder continental da América Latina e Caribe, da Universal Peace Federation, Federação para a Paz Universal. Dr. Neudir Simão Feraboli, presidente da Associação das Famílias Unidas pela Paz Mundial no Brasil. Senhor Koiki Sasaki, vice-presidente da Associação das Famílias Unidas pela Paz Mundial no Brasil, que neste ato será o intérprete do reverendo Dom Monchim. Pastor Marcos João Rodrigues, pastor da Igreja Assembleia de Deus. Soldado Mauri da Silva, do 16º Batalhão da Polícia Militar, na cidade de Palhoça. Registra-se também a presença da senhora Alvaci Nils, presidente da Universidade Internacional da Paz, Unipaz, em Santa Catarina. Da senhora Ezá Feraboli, presidente da Associação das Mulheres para a Paz Mundial no Brasil. Convido os homenageados que se fazem presentes nesta reunião, aqueles que serão outorgados como embaixadores da paz, que possam adentrar no plenário, caso não tenham feito isto ainda. Da paz que serão outorgados hoje, passo a leitura nominal de cada um. Senhor Alfredo Souza Filho, senhor Arcendino José Cirino, vereador Zunga, senhor Edemir Nils, vereador Neném, senhora Inês Terezinha Krukler, pastor Marcos João Rodrigues, senhora Maria Rosângela Prats, vereadora Zana, senhor Nirdo Arthur Luz, prefeito Pitanta, senhor Odílio Lucinete, senhora Olga Maria Reis, senhor Paulo Américo Constantino Martins e senhora Mônica Belmiro Severino. Com a mesa composta, com as autoridades citadas e demais convidados, convido a todos a ficarmos de pé para a execução do hino nacional brasileiro. Gigante pela própria natureza, és sorte, pávido conosco, e o teu futuro
deitado eternamente em berços esplêndidos, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos vozes têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, toda salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lar para o que ostentas estrelado, e digno verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, entende quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol das mães, gentil pátria amada, Brasil. Antes de continuarmos esta reunião pública, como é sabido por toda a população e pelos presentes, a cidade de Palhoça ainda aguarda a decisão definitiva do Tribunal Superior Eleitoral, agora o Tribunal Regional Eleitoral, para definir o seu prefeito de fato. Diante dessa questão, gostaria de registrar a presença do senhor Ivon de Souza, candidato pelo PSDB nas eleições do ano passado. Antes também de darmos sequência à nossa reunião pública, gostaria de solicitar a todos os presentes que desligassem os seus celulares ou os colocassem no silencioso, a fim de darmos o melhor prosseguimento a esta reunião. A Federação para a Paz Internacional, há muitos anos, se esforça pela causa da paz mundial. A iniciativa dos Embaixadores da Paz foi lançada em 2001 e tornou-se a maior e a mais diversificada rede de líderes da paz do mundo. Os embaixadores vêm de todas as esferas, representando todas as religiões, segmentos políticos, nacionalidades e culturas. Os 5 princípios orientadores da Federação para a Paz Universal são: nós somos uma família sobre Deus. Segundo, as qualidades mais importantes do ser humano são sua natureza espiritual e moral. A família é a escola do amor e da paz. Este é o 3º princípio. Quarto, praticando a ética de viver para o bem dos outros, podemos reconciliar a família humana dividida. Quinto, a paz duradoura não pode ser alcançada somente através de um compromisso político, mas deve envolver um compromisso de mudança pessoal. Convido nesse momento o reverendo Dom Monchim, líder continental da América Latina e Caribe, da Universal Peace Federation, Federação para a Paz Universal, para fazer uso da palavra na tribuna. Boa noite. É muito prazer. 평화를 사랑하는 팔료사 우리 시민 여러분들과 많은 지도자 여러분들을 만나게 돼서 대단히 반갑습니다. Estou muito feliz me encontrando com cidadãos de Palhoça, líderes, senhores e senhoras que amam muito paz. 저는 한국에서 태어났습니다. Eu nasci na Coreia do Sul. 그리고 남미, 라틴 아메리카 여러 나라들을 다녀보고 여러 도시들을 다녀봤습니다. Eu visitei muitos países de América do Sul. 근데 여기 팔료사 같이 정말 평화를 증진시키고
사랑하는 도시는 만나본 적이 없습니다. Mas eu não vi cidades que realmente amam a paz e está avançando esse processo para a realização de paz, assim como cidade de Palhoça. 그래서 저에게는 잊지 못할 정말 귀한 도시이기도 합니다. Então, Palhoça é uma cidade que realmente é impressionante para mim. 물론 저 이외에 우리 그 시몽 또 협회장이 이야기를 잘 하겠습니다만 평화에 대해서 간단히 말씀을 드리고자 합니다. Acredito que o presidente Simão também vai falar sobre paz, mas eu queria falar sobre paz um pouco. 평화의 기원은 하나님이다라고 레버넌 문은 늘 가르치십니다. Sempre Reverendo Moon fala que a origem de paz é Deus. 그리고 그 하나님 아래 우리 모든 인간은 종교와 인종과 국가를 초월해서 다 형제 자매다, 대가족이다 이렇게 가르치십니다. E também ele ensina que nós, ser humano, irmãos e irmãs, além de diferenças de religião, nacionalidade, raça, embaixo de Deus. 그래서 그 인간들이 평화를 가져와야 되는데 잘못되어 있는 현실 또한 말씀을 하고 있습니다. É por isso, nós temos que trazer paz para a nossa sociedade, mas tem algumas dificuldades. 그래서 하나님과 인간과 또 모든 자연 환경과 어떻게 조화를 이룰 것이냐 하는 내용을 크게 제시하고 있습니다. Ele está ensinando sobre como podemos realizar a harmonia entre Deus e homem e natureza. 그것은 성경 창세기 1장 28절로 돌아가자라고 하는 내용입니다. Ele está ensinando através do versículo bíblico Gênesis 1:28. 인간이 인격적으로 개성을 완성하자라고 하는 것입니다. Primeiro, como primeira benção, o homem tem que aperfeiçoar sua individualidade como caráter do homem. 그래서 내 인성을 닦는 것 가장 좋은 것은 봉사하는 생활, 좀 희생하고 또 위하여 사는 삶이라고 가르치고 계십니다. E também ele ensina que para criar caráter do homem, uma coisa muito boa é serviço voluntário e sacrifício e viver para outros. 위하여 사는 삶이 가장 가치 있는 하나님의 가르침이다 이렇게 가르치고 있고 젊은이들도 그러한 입장에서 실제적으로 그 실천을 하고 있습니다. E também ensina que para realizar paz é muito importante viver para bem dos outros, centralizado em amor de Deus. E também estamos praticando através de muitas atividades, incluindo atividades dos jovens. 인간이 에덴 동산에서 쫓겨난 이후에 우리는 이기심과 탐욕과 많은 제약이 있지만 사실은 창조할 때 위하여 살 때 진정한 기쁨과 평화와 행복을 맛볼 수 있다 이렇게 가르치고 계십니다. Por causa de expulso do jardim do Éden, na Bíblia que diz, o homem começou mente humana de egoísmo, mas através de viver para outro. E praticando isto, podemos sentir mais uma vez alegria e paz. 두 번째, 가정은 하나님의 본질인 사랑을 체험하는 가장 훌륭한 장소이다라고 가르치십니다. A segunda benção é sobre família. Família é lugar mais fundamental para experimentar todo tipo de amor. 특별히 소가족이 아니라 할아버지, 할머니, 부모, 자녀 3대가 같이 어우러져 많은 정적인 관계를 유지하며 인생을 살아갈 때 가장 풍부한 그 하나님의 사랑의 많은 내용들을 체험할 수 있다라고 가르치며 가정의 가치를 가장 강조하고 있습니다. Vivendo três gerações juntos, pai, mãe, filhos, vovô, todos juntos, três gerações, podemos aprender amor e coração dentro da família. Isto é coração que pode experimentar como coração de Deus dentro do amor humano. 가정의 가치가 붕괴되면서 청소년 문제라든지 많은 여러 가지 범죄들이 많아졌다는 사실들은 이미 많은 연구가 밝혀지고 있는 사실이기도 합니다. Muitas pessoas estão dizendo que ocorreu muitos problemas na sociedade, incluindo problemas de jovens, através de quebra da família.
그래서 사실은 평화와 가정이라고 했을 때 잘 어울리지 않는 것 같지만 사실은 평화를 가져오는데 가장 본질적인 보이지 않지만 중요한 사실임을 가르치고 있는 것입니다. Então, a partir de família, está começando a paz, no sentido essencial. 세 번째는 만물과 환경과 어떻게 인간이 잘 조화를 이룰 것이냐 하는 문제에 대해 관심을 갖습니다. Terceira pensam que é harmonia entre homem e todas as coisas. 발료사도 제가 올 때마다 차들도 늘어나고 많은 건물들도 늘어난 것을 볼 수 있는데 어떻게 정말 인간이 자연과 잘 조화를 이룰 수 있느냐 하는 것은 아마 이 시를 책임지고 있는 분들의 늘 고민거리라고 생각을 합니다. Cada vez que eu visito Palhoça, eu percebo que está aumentando prédios, carros e está avançando o desenvolvimento da cidade. Mas acredito que todos os líderes estão pensando bem sobre união harmoniosa entre homem e natureza. 그래서 우리가 잃어버렸던 이러한 세 가지의 가치를 찾아서 정말 실천할 때 평화라고 하는 부분의 근본적인 내용을 우리가 출발시킬 수 있다 이렇게 생각하고 있습니다. Então, quando nós recuperamos esses três tipos de valores, três grandes bênçãos, realmente podemos realizar paz. 그래서 종교와 인종을 초월해서 그래서 문 총재님께서는 늘 우리에게 평화 대사로서 정말 평화를 전하는 앰베서더 포 피스로 정말 임명을 해 같이 이와 같은 평화 운동을 해나가기를 바라고 있는 것입니다. Então, além de diferenças de religiões e raças e todos, de acordo com esse tipo de ensinamento de Rebanho Comum, e como embaixador da paz, seria bom trabalharmos juntos para a realização da paz. 정말 이러한 귀한 자리를 마련해 주신 모든 반려사에 감사를 드리고 또 오늘 전체적인 내용이 잘 진행되기를 바랍니다. 정말 감사드리면서 인사에 가름하겠습니다. Agradecendo pela essa oportunidade para falar isto na ocasião de comemoração de cidade de Palhoça, eu queria terminar minha palavra. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradecemos ao reverendo Dom Monchim e convidamos nesse instante o Dr. Neudir Simão Feraboli, presidente da Associação das Famílias Unidas pela Paz Mundial no Brasil, para fazer uma palestra com o tema central, tendo o título desta reunião. Solicito para que o áudio desta casa projete, através do retroprojetor, os slides que serão usados. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o Marcel, presidente desta mesa, em nome de quem cumprimento todos os componentes da mesa. Quero cumprimentar a todos os presentes e agradecer o esforço de estar aqui depois de um dia de trabalho, no momento que deveriam estar se dirigindo às suas casas para o merecido repouso depois de um dia de trabalho. Na verdade, a temática que estamos trazendo nesse dia, que nos foi solicitado para falar, ela envolve a questão da harmonia social e da harmonia interreligiosa. É interessante porque, se analisando a questão da mitologia grega, existe até uma deusa da harmonia. E, na verdade, isso mostra a grande importância atribuída pelo ser humano ao longo dos tempos para a sociedade ser capaz de viver num espírito de harmonia, de paz e de bem-querência. Na verdade, quando nós olhamos a questão da harmonia interreligiosa e também social, nós
temos que compreender a natureza social do ser humano. Esse ser humano que, ao longo da história, passou por situações difíceis, complicadas, principalmente em função das guerras, das revoluções e do tremendo ressentimento e ódio que foi semeado através dos tempos, seja por questões políticas, por questões econômicas, por questões raciais ou mesmo por questões religiosas, tendo em vista que nós temos ainda hoje no mundo guerras de natureza religiosa. Podem avançar. O homem é um ser social. O homem é um ser social e político, vivendo em grupos, em sociedade. É natural que no seio destes grupos haja conflitos e interesses divergentes. Para a sociedade subsistir e ter equilíbrio é necessário que os conflitos sejam resolvidos. Assim surgiram os instrumentos de controle social, tais como a religião, a moral, a ética, a etiqueta e principalmente o direito. São formas encontradas pelo ser humano para realmente produzir dentro da sociedade a harmonia e a bem-querência. O homem, como um ser social, precisa estar em contato com seus semelhantes e formar associações. Ele se completa no outro. Somente da interação social é possível o desenvolvimento de suas potencialidades e faculdades. E dessa interação há crescimento, desenvolvimento social e também pessoal. É interessante, nós já ouvimos muitas vezes que o ser humano não é ilha. Ninguém consegue viver sozinho. Nós somos criados, a nossa natureza, ela é uma natureza para interagir. Cada vez mais nós ouvimos dizer que nós estamos dentro de uma aldeia global. E significa dizer que cada um de nós faz parte dessa aldeia global e tem um papel fundamental para cumprir, para que essa aldeia global se torne também uma aldeia ideal. Quem é que não quer uma sociedade ideal, com líderes dirigentes ideais, com escolas, com hospitais, com todo o sistema de transporte, de comunicação e assim por diante, de uma forma ideal? Mas o grande problema nosso é como que nós vamos fazer a sociedade uma sociedade ideal. Nós entendemos que isso deve começar em nós mesmos. Cada um precisa se tornar ideal, para desta forma nós juntos sermos capazes de construir o tecido social sadio, perfeito, limpo, puro, verdadeiro da nossa sociedade. Apesar de toda essa perspectiva, nós ainda temos muitas crises e vivemos atualmente uma crise social. Nós temos que nos perguntar para onde caminha a sociedade, com o aumento da violência, com o aumento do desrespeito aos outros, o desmoronamento familiar, o uso de drogas, a corrupção, o materialismo, o egoísmo humano, as disputas políticas e o aumento do medo e da desesperança. Isso não é uma visão meramente pessimista da sociedade. Isso é uma visão realista, colocando os pés no chão. Tanto assim que em determinados locais ou em determinadas horas do dia, é melhor você não estar na rua, é melhor você não se expor à violência ou a algum tipo de atentado que você possa sofrer, seja através de um roubo, de qualquer tipo de violência. Então, é um fato, nós estamos diante desse fato, e é nossa responsabilidade olharmos para isso e pensarmos: qual é a minha parcela de contribuição nesse contexto? Eu costumo dizer que no mundo nós podemos dividir a humanidade em dois segmentos. Um faz parte do problema e outro faz parte da solução. Então, eu não tenho a menor dúvida, todos que estão aqui estão se esforçando para fazer parte da solução.
eu tenho certeza que os que fazem parte da solução são uma minoria dentro da sociedade. Então nós temos que ser capazes de criar uma onda, de desencadear uma onda para que mais pessoas possam abraçar a causa do bem e possam viver dessa forma, possam realmente criar a onda do bem, começando na sua família, na sua comunidade, na sua escola, no seu bairro, na sua cidade e assim por diante. Essa onda do bem que nós podemos ver, por exemplo, através de uma ação como essa, aqui em Palhoça, isso é extremamente importante, porque isso precisa se tornar um referencial para outras cidades, para outros estados, para o Brasil inteiro e para o mundo. O relativismo moral. O relativismo moral é entendido dentro de um conceito filosófico no qual não existe nada de absoluto, não existe nenhuma ética, nenhuma moral absoluta, não existe uma verdade absoluta e não existe um mal absoluto, tudo é relativo. A sociedade não deve aderir a conceitos absolutos porque pode violar os direitos dos outros. Então se forma uma sociedade onde tudo acontece, tudo é aceito, não existe um conceito claro do que é certo e do que é errado. E o pior é que às vezes até a pessoa tem o conceito do certo e do errado dentro dela, mas ela fica mais ou menos em cima do muro, não se manifestando sobre isso e não dizendo, na verdade, nós não precisamos ficar atacando aquilo que nós consideramos errado dentro da sociedade, mas nós temos que divulgar aquilo que nós entendemos como certo. Você tem princípios, você tem padrões de valor éticos e morais, então fale deles, apregoe esses princípios, mesmo que você não faça nenhuma apologia contra grupos ou contra outros tipos de comportamentos na sociedade. Nós temos que defender aquilo que nós acreditamos ser o correto do ponto de vista ético e moral dentro da sociedade. Achando um culpado, é interessante quando a gente olha certos dizeres que avançaram, adentraram na sociedade. Tem um aí, por exemplo, que diz assim, nossa vida é insuportável, porque a religião, o ópio do povo, cria em nós a esperança de uma futura vida melhor, no além, e nos faz adormecer para a tarefa de transformação da sociedade terrestre. Já foi dito isso, claro, quase 2 séculos atrás, mas isso ainda hoje, muita gente vive e acredita nesse tipo de visão. E na verdade, nós como religiosos, né, pastor? Nós como religiosos não podemos simplesmente acreditar nisso ou admitir isso e ficar quieto diante dessa situação. Nós temos que ensinar que o ser humano, ele é um ser de natureza espiritual na sua essência. Na sua essência, nós somos seres espirituais eternos. Outra coisa, se Deus não existisse, tudo seria permitido. Então, de fato, procurando um culpado, vai ver que é Deus o culpado, não é? O líder continental da América Latina falou que na visão da UPF, na visão do fundador da UPF, o reverendo Moon, Deus é a origem da paz. E eu absolutamente acredito nisso, porque no momento que você tirar Deus da jogada, da esfera do relacionamento do ser humano, você anulou todos os valores que são o sustentáculo de uma sociedade, principalmente a paz. Não pode existir paz sem Deus, porque Deus é a origem da paz, Ele é a origem do amor, Ele é a origem, né, de todas as grandes virtudes que existem no coração do ser humano, muito embora em alguns corações elas estejam adormecidas, não estão funcionando. Quanto maior for nosso poder material, também maior será a nossa necessidade por virtude e discernimento espiritual, dizia esse grande historiador Arnold Toynbee. Significa dizer, nós estamos crescendo externamente, construindo uma sociedade externa ideal, com alta tecnologia, bem-estar, sistemas de transporte, comunicação e assim por diante. E sobre o nosso coração, sobre o nosso interno, sobre esse ser novo que deve nascer a partir
de tudo aquilo que nós estamos crescendo externamente. Esse crescimento interior está faltando no ser humano. A grandeza do ser humano não está na tecnologia, não está nos prédios, né, nos aviões, nessas coisas extraordinárias que ele está criando. A grandeza do ser humano está no seu interior. Está em ele ser capaz de refletir a divindade do seu Criador, uma vez que nós fomos criados para sermos a imagem e semelhança dele. Sem atingir essa grandeza, não importa as coisas que nós colocamos penduradas na parede, especificando quem nós somos, nossos diplomas e nosso status social e assim por diante. Se nós não melhorarmos internamente e se nós não adquirirmos a natureza ideal como filhos e filhas de Deus, o nosso valor real não terá sido alcançado. Então, o discernimento, é óbvio que nós temos que ter o discernimento daquilo que é verdadeiro, né? A diferença entre o verdadeiro e o falso, bem e o mal, o real e o ilusório, o altruísmo e o egoísmo, o correto e o errôneo, justo e injusto, útil e inútil, importante e não importante, ou outros aspectos que nós temos que ser capazes de discernir dentro de nós. Daí o porquê a nossa consciência deve ser uma bússola, indicando o norte da nossa vida. E é tão real, nós temos muita gente hoje vivendo sem norte, né? Sem norte, destruindo suas vidas com drogas, destruindo sua vida com violência, sem ser capaz de estabelecer uma base sobre a qual possa dar um passo em prol da construção de algo positivo e verdadeiro dentro da sociedade. Educação espiritual, Tiago 2, 14 e 26, me ajude aí o pastor se eu me confundir. A fé sem obras é morta. Meus irmãos, que interessa se alguém disser que tem fé em Deus e não fizer prova disso através de obras? Esse tipo de fé não salva ninguém. Assim também a fé cristã, se não se traduzir em atos, é morta em si mesma. Como vê, na sua vida, a fé e as obras atuam conjuntamente. A fé completa-se através dos atos. Então, estão a ver então que uma pessoa é considerada justa aos olhos de Deus pelo que faz e não só por crer. Tal como o corpo está morto, se não há espírito nele, assim também a fé sem obras está morta. Você pode dizer que frequenta 50 igrejas. Aliás, hoje tem igreja para você escolher do jeito que você quiser. Você pode frequentar 50 ou mais. Mas se as suas ações realmente não condizerem com a sua fé, com a fé que você apregoa, com a fé que você diz ter, ou com a fé que você ensina, então nós estamos vivendo uma hipocrisia. Então, nós precisamos realmente olhar para esse contexto e pensar e analisar, e nós estamos aqui para refletir sobre isso, como nós podemos melhorar a minha fé se tornar um instrumento ou a minha obra se tornar do tamanho da minha fé. E às vezes nós somos muito bons, né, no falar e não tão bons no agir. Então, nós temos que realmente fazer essa conjugação, que a nossa palavra seja capaz de nos conduzir à ação e uma ação concreta de solução da sociedade. Então, quem é o ser humano? O ser humano é um ser espiritual eterno, vivendo uma experiência temporária na terra para aprender a arte do amor. Nós falamos que Deus é a origem da paz, Deus também é a origem do amor. Quem não tem Deus no seu coração não sabe amar, não sabe amar. E o amor é essa força, esse impulso que sai de si mesmo, que estende os braços para abraçar o outro, para ajudar o outro, estende a mão para socorrer o outro e assim por diante. Se nós fôssemos capazes de viver esse princípio, então realmente nós seríamos capazes de construir uma sociedade cada vez melhor, cada vez mais ideal. Pode passar? Qual é a origem da ideia da família humana? É a existência de Deus como um pai comum, um criador.
Vejam vocês que hoje nós temos aí uma teoria, né, a teoria evolucionista que fala sobre o homem vindo de um macaco. Não vamos polemizar essa questão, mas eu acho que eu não venho do macaco, não. Eu acho que eu venho de Deus. Eu acho que o meu Criador é Deus. Eu não quero discutir aqui o processo que ele tem utilizado para o surgimento do ser humano, mas não resta a menor dúvida que, na essência, o ser humano herdou a natureza do seu Criador. E para mim, o meu Criador é Deus, Pai, Criador do universo. Se alguém quiser aceitar o macaco como seu ancestral e o seu pai, bom, não vou entrar em polêmica com a pessoa, mas eu acho assim, nós estamos aí reduzindo o ser humano, a dignidade, o valor, a grandeza do ser humano a um mero animal, a uma mera coisa, a um mero objeto. E ainda a visão de continuidade da sociedade. Nós temos a herança dos nossos antepassados e todo mundo sabe que aquilo que nós fazemos de bem, nós deixamos como herança para os nossos descendentes. Essa questão, ela é uma questão realmente ética, moral, é uma questão da grandeza do ser humano. Se eu simplesmente venho de um macaco, eu não tenho que estar preocupado nem com os meus ancestrais e nem com os meus descendentes. Eles serão da natureza minha, ou pior do que a minha, e vamos brigar e vamos fazer as coisas do jeito que faz no mundo animal. Isso realmente não vai nunca consertar a sociedade. É a visão de sentir-se útil quando inserido no contexto social. Todo mundo quer sentir-se útil. Eu vejo assim quantas pessoas se dedicam à questão do voluntariado, cresce cada vez mais no mundo. Nós temos hoje mais de 100 milhões de voluntários ao redor do mundo, trabalhando, tentando se sentir útil à sociedade, contribuindo de alguma forma para a melhoria social em todos os aspectos. E ainda a visão de que a felicidade é construída coletivamente. É incrível. Deus, o Criador, e não o macaco, colocou essa natureza no ser humano. Nós nunca seremos capazes de ser felizes sozinhos. Nunca, porque a sociedade precisa construir a felicidade juntos. Eu tenho que ser responsável pela sociedade, pela felicidade do outro ser humano também. Não só estar preocupado com a minha felicidade. Esse é um sentimento muito pequeno, muito reduzido diante da grandeza do ser humano. Então, vejam bem, nós estávamos vindo no carro hoje e nós estávamos em 5 pessoas no carro. Um coreano, um japonês, que está traduzido para ele, a esposa do pastor Coit é chinesa e a minha esposa é do Irã, do Oriente Médio. 5 pessoas num carro de 5 nações totalmente distintas. O que é que pode ajudar a congregar pessoas das mais diferentes raças, religiões, culturas, nacionalidades, para trabalhar juntos? Essa ideia é a ideia de que nós somos uma grande família humana sob Deus. Pode passar? E aqui nós temos que fazer uma paradinha. Nos 2 mandamentos, Jesus ele foi tão extraordinário que ele resumiu todo o contexto do Antigo Testamento em 2 mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o seu próximo como a si mesmo. Veja bem, Cristo ele deixou uma ordem bem clara. A ordem é, primeiro você verticaliza a sua vida. Primeiro você ama o seu Pai, o seu Criador. E com esse amor, você ama o seu próximo, o seu semelhante. Você não dá restos para o seu próximo. Qualquer coisa que você arranca do seu coração só para dizer que fez. Não, você dá o genuíno, o puro, o verdadeiro, o sagrado que você recebe do seu Pai e do seu Criador. Esse amor é o amor que nós temos que compartilhar. Agora vejam, nesses 2 mandamentos estão contidos toda a lei e os profetas. Nós não precisaríamos do Código Penal, nem da Constituição, nem das leis trabalhistas, não precisaríamos de nada se nós fôssemos capazes de viver o conteúdo desses 2 mandamentos.
Então daí, quando nós pensamos sobre a questão da harmonia social, não tem como excluir Deus desta equação. A harmonia social, ela só poderá existir quando nós verticalizarmos a nossa vida por causa de Deus. Eu tenho que amar as outras pessoas, as outras religiões, as outras raças, nacionalidades, culturas e assim por diante. Eu tenho que abraçá-las, eu tenho que ver no outro ser humano, um ser humano feito à imagem e semelhança do meu Criador. Pode passar? Agora veja os extremos das palavras de Jesus, porque elas vieram de Jesus, nós temos que dar muita importância a isso, muita seriedade a isso. Jesus ele falou assim, João 8,44, é a passagem mais dura que eu já encontrei na Bíblia Sagrada. Vós tendes por pai o diabo, e o vosso desejo é seguir a vontade do vosso pai. Ele foi mentiroso desde o começo e não se firmou na verdade, porque é o pai da mentira. Veja que isso Jesus falou para o povo escolhido de Israel. Ele não falou para qualquer um, gentil, ou ateu, ou sei lá o quê. Não, ele falou para o povo escolhido. Nós estamos inseridos dentro desse contexto, por quê? Porque, na verdade, nós também somos o produto de Gênesis 3, da queda do homem. A queda do homem se apoderou de nós, da nossa linhagem, converteu, transformou a nossa linhagem nesse tipo de ser. E aí Jesus, ele enfatiza, Mateus 5,48, sede, pois, perfeitos, assim como é perfeito vosso Pai que está no céu. Ainda que a gente não tenha combinado o discurso, mas o reverendo Shin, o líder continental, ele falou que a proposição do ser humano, a primeira bênção, é estabelecer total unidade e harmonia com o Deus, o Criador. Então vejam, quando Jesus ele falou isso, é um imperativo categórico. E ele adianta também, ele fala assim, sereis os meus amigos, se cumprires o que eu vos mando. Então vamos pensar, hoje a sociedade humana, bom, nós temos pelo menos no mundo 2,5 bilhões de pessoas que são cristãos, nas mais diferentes linhas do cristianismo. Então, se nós, pelo menos nós cristãos, fôssemos capazes de viver, porque esse imperativo categórico não foi assim, se quiserem, tentem, vejam lá se são capazes, não, é um imperativo categórico, sede perfeitos, assim como é perfeito vosso Pai que está no céu. A meta da nossa vida deve ser a perfeição no meu relacionamento com Deus, a perfeição no meu relacionamento com meu cônjuge, a perfeição no meu relacionamento com meus pais, com meus filhos, com meus irmãos e irmãs. Essa perfeição nós temos que ensiná-la e ela tem que ser apregoada em todos os lugares. Por quê? Porque o ser humano nasceu para a perfeição. E a grandeza do ser humano vai depender do quanto ele conseguir atingir essa meta de vida. Pode passar? A harmonia social passa por uma doutrina moral e espiritual, portanto. O amor verdadeiro é o poder que promove a unidade. O amor verdadeiro é altruísta, vive pelo bem dos outros e busca a realização do bem comum, dizia o fundador da UPF. Então essa visão de que nós temos que viver para os outros, nos preocupar com os outros, servir os outros, estender a nossa mão, nos preocupar com aqueles que estão numa situação pior do que a nossa, e realmente criar uma solidariedade social entre as pessoas de coração verdadeiro. Pode passar. Não haverá paz entre as nações sem paz entre as religiões. Não haverá paz entre as religiões sem diálogo. Nós temos que ser capazes de sentar entre nós, mais diferentes líderes religiosos. Imagina, com toda essa espiritualidade, e essa leitura, e essa palavra que os líderes religiosos têm, por que nós não somos capazes de sentar juntos, e fazer projetos juntos, e trabalharmos juntos, e juntos elevarmos a espiritualidade do ser humano, tão necessária hoje na face da terra? O foco da reconstrução está na família.
Todo o mal que existe na sociedade foi destilado a partir das famílias. Elas se tornaram a fábrica dos problemas. É só nós olharmos. Vamos pensar seriamente. Os jovens que estão na rua, assaltando com mão armada, agredindo e cometendo as atrocidades. De onde vieram esses jovens? Eles, no mínimo, foram gerados por um pai e uma mãe. É ou não é? Você não tem como negar que eles foram gerados por um pai e uma mãe. Esse pai e essa mãe não assumiram a responsabilidade pelo que geraram. E aqui está um outro grande problema hoje da sexualidade, que todo mundo tem, aí porque tem o órgão sexual, aí pensa assim, se tem é para usar. E vai fazendo a coisa. E aí nasce um monte de gente que não são amadas, não são cuidadas, não são educadas, não são guiadas, não são protegidas, porque quem ama protege, quem ama educa, quem ama cuida, quem ama guia aquela pessoa. Então nós, na verdade, estamos muito próximos do mundo animal, em gerar filhos na terra. Vejam vocês que inclusive existem mães no mundo animal que por vezes são capazes de cuidar ainda melhor do que nós, seres humanos, estamos cuidando dos nossos filhos. Eu não estou falando uma notícia espalhafatosa. Nós vemos isso todo dia nós vemos isso dentro da sociedade. E aí depois o que a gente faz? A gente chama a polícia, porque a polícia tem que fazer, a gente chama a assistência social, a gente chama um monte de órgãos do governo, mas na verdade os meus filhos são minha responsabilidade, não da polícia, não do governo, não da sociedade como um todo. Os meus filhos, na minha família, tenho a responsabilidade de guiar, cuidar, proteger, educar, amparar, enfim, dar para eles um assento correto dentro da estrutura social. Então, todavia, as coisas da natureza estão desenhadas como um tipo de treinamento para ajudar os seres humanos a descobrir o ideal do amor. Esse é o motivo pelo qual todas as coisas existem em relacionamentos recíprocos. Então, o que é uma família? É um manual de amor através do qual podemos encontrar o amor universal. Eu tenho certeza que nós temos a reitora de uma universidade. Eu tenho certeza que essa reitora, ela já copiou a ideia, já ganhou a ideia, e com certeza Deus, o Criador, já trabalhou no seu coração para ela dar ênfase na educação dentro da sua universidade, a questão familiar. Nós temos que ter uma disciplina dentro das escolas, das universidades, acerca da educação familiar, acerca da constituição ideal de uma família, o relacionamento entre marido e esposa, pais e filhos, irmãos e irmãs, porque a menos que nós sejamos capazes de compor essa unidade básica da sociedade, nós continuaremos com uma sociedade se desmantelando cada vez mais. Pode passar? Se perguntássemos para Deus por que criou os seres humanos, a resposta de Deus seria para realizar o ideal do amor verdadeiro através de uma família. Portanto, o amor de Deus é a força oculta que irradia a vida dentro do fundamento de 4 posições. A família é o lar da alegria perfeita e a fonte da bondade. Essa visão é a visão que o ser humano ele tem que encarnar. Não precisa ir para o espaço sideral, nem para as profundezas dos oceanos, para nós descobrirmos o nosso norte. O nosso norte está dentro de casa. O rumo para a nossa felicidade, para a reconstrução social, começa dentro da nossa própria casa. Pode passar? Então, essa dimensão seria a grandeza dentro da qual o ser humano iria viver, filhos ideais, irmãos ideais, esposos ideais, cônjuges ideais e uma família ideal, centralizada realmente no ideal de Deus, expandindo para a sociedade, para a esfera da sociedade e finalmente estabelecendo um mundo ideal. Aí alguém olha para isso e fala assim: nossa, pastor, o senhor é tão utópico,
puxa vida, nunca nós seremos capazes de estabelecer isso. Primeiro de existir qualquer realidade, existe um sonho. A menos que o ser humano seja capaz de sonhar para a sua grandeza, e principalmente sonhar casado com o sonho de Deus, porque eu não tenho a menor dúvida de que esse é o sonho de Deus para os seres humanos na terra. Ou do contrário, não tem como nós admitirmos Deus dentro desse contexto todo. Pode passar. Por que o casamento é uma bênção? Porque, na verdade, através do casamento, nós estamos unindo passado, presente e futuro. E nós temos 3 instâncias de vida. A primeira instância no ventre da mãe, no mundo da água, não é? Mundo limitado, mais ou menos 9, 10 meses. O segundo mundo é a terra, cercado de ar, tempo e espaço limitado, né? Um máximo aí de 100 anos. E o terceiro é o mundo espiritual, é o mundo do amor, tempo e espaço transcendente à eternidade. Para aquele que crê, ele sabe que essa é a direção da nossa vida, mas para aquele que não crê, também essa é a direção da vida, que nós todos nascemos, nós todos temos uma vida aqui na terra, e quando nós morrermos, nosso corpo físico vai ser enterrado, e o nosso espírito irá para o mundo espiritual, para a eternidade. Nós temos que trabalhar a estruturação desse ser espiritual, que vai viver eternamente, e nós temos que viver eternamente no seio do amor de Deus. Pode passar? Portanto, a bênção do casamento é a realização da paz mundial. Pais devem se tornar verdadeiros pais, esposos devem se tornar um verdadeiro casal, e os filhos devem se tornar verdadeiros filhos. Assim, então, uma verdadeira família centralizada no amor de Deus se estende para o sistema familiar, a abolição de fronteiras, raça, nação, etnia, cultura, religião, ideologia. E nós teremos então uma família humana centralizada em Deus, no seu amor, no seu coração. Conclusão. A bênção de Deus é o caminho da mudança da linhagem de sangue. Sem isso, nosso destino será sempre incerto, inseguro, estranho dentro da sociedade. A busca da forma ideal de existência deve envolver todos os seres humanos. Só o poder do amor pode resgatar o ser humano e lhe devolver o coração. Coração que o ser humano perdeu em Gênesis 3, lá, quando caiu, quando se separou de Deus, quando se separou do seu Criador. Quando nós ganharmos de volta esse coração divino dentro de nós, então nós seremos capazes de amar com o amor de Deus todas as pessoas ao nosso redor. Confúcio dizia: cultivem-se a si mesmos, criem harmonia na família de vocês, e então podem governar bem a nação de vocês e trazer paz ao mundo. E, com o critério da bondade, podemos classificar toda a humanidade em 3 grupos. Primeiramente, aqueles que são opostos ao bem. Segundo, aqueles que conhecem o bem, mas não o perseguem ativamente, vivendo na zona intermediária. E em terceiro, aqueles que desejam assumir a responsabilidade de fazer o bem. É o terceiro grupo de pessoas que são necessárias para a vontade de Deus. Eu tenho certeza que esse grupo será capaz de criar a harmonia social e a harmonia interreligiosa. Eu tenho certeza que todos que estão aqui fazem parte desse terceiro grupo. E é exatamente por isso que eu desejo que Deus abençoe profundamente todos vocês e que esse grupo possa crescer cada vez mais na realização da vontade de Deus. Deus abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado ao doutor Neodir Simão Feraboli pela sua palestra, pelas suas palavras, muito sábias e que com certeza são muito úteis para a nossa sociedade. Convido neste momento o referendo Dom Monchim e doutor Neodir Simão Feraboli a se posicionarem em frente à mesa diretora no plenário para, neste momento, outorgarmos os títulos de embaixadores da paz a destacadas lideranças de diversos segmentos sociais.
Convido o senhor Arcendino José Cirino, vereador Zunga, para receber o título de embaixador da paz. Convido o senhor Edemir Nils, vereador Neném, para receber o título de embaixador da paz. Convido o pastor Marcos João Rodrigues para receber o título de embaixador da paz. Convido a senhora Maria Rosângela Prats, vereadora Zana, para receber o título de embaixadora da paz. Convido a senhora Maria Terezinha Nascimento Pereira para, em nome do senhor Nirdo Arthur Luz, prefeito Pitanta, receber o título de embaixador da paz. Convido o senhor Odílio Lucinete para receber o título de embaixador da paz. Convido a senhora Olga Maria Reis para receber o título de embaixadora da paz.
Convido o senhor Paulo Américo Constantino Martins para receber o título de Embaixador da Paz. Gostaríamos de registrar que o senhor Alfredo Souza Filho, senhora Inês Terezinha Kurkel e senhora Mônica Belmiro Severino também são agraciados com o título de embaixadores da paz, mas não puderam se fazer presente neste ato. Peço então uma salva de palmas a todos os novos embaixadores e embaixadoras da paz. Convido os novos embaixadores a que retornem aos seus lugares para darmos sequência a esta reunião. Ainda que tardiamente, gostaríamos de registrar também a presença neste ato da senhora Seníria Bueno da Silva, representante do Movimento de Mulheres de Palhoça, da senhora Luciana Pereira da Silva, representando a senhora Adeliana Dal Ponte, prefeita do município de São José. Convido a senhora Maria Terezinha do Nascimento Pereira para, em nome do prefeito Nirdo Arthur Luz Pitanta, fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o reverendo Dom Monchin, o doutor Neudi Simão Feraboli, em nome deles, todos os presentes. Nesse ato eu represento o prefeito municipal de Palhoça, o senhor Nirdo Arthur da Luz, que está em uma atividade em comemoração que nós iniciaremos amanhã dos 119 anos do município. Nesse momento eles estão no Frei Damião, a gente está organizando 4.000 cestas básicas para serem distribuídas amanhã numa ação social. Quando a gente fala de paz, é um sentimento que passa pelo nosso cérebro e emana pelo nosso corpo. E a gente tem que fazer uma pergunta: por que de 140 mil habitantes que nós temos no nosso município, essas pessoas receberam essa denominação de embaixador da paz aqui nessa noite hoje? O que eu fiz de diferente para ser escolhido como embaixador da paz? Eu tive esse privilégio no ano passado de receber essa denominação. E eu fiquei pensando sobre isso, por que eu teria sido escolhida? Várias foram as respostas que vieram, mas a maior de todas é que eu tinha que levar aquilo para o meu dia a dia e servir as pessoas cada vez mais, e servir sem olhar a quem, fazer o bem sem olhar a quem. E esse ano a gente passou na Faculdade Municipal de Palhoça por um momento muito triste, que eu não sei se esse momento que passamos fosse ali, eu sobreviveria.
Eu me senti órfã, que foi com a realidade que aconteceu em Santa Maria, Rio Grande do Sul, dos 280 universitários que morreram na Boate Kiss. E, a partir daquele momento, eu reuni o coral da faculdade e a gente instituiu a música Paz, do Roupa Nova, como o hino de paz para a nossa faculdade. Como falou o doutor Neudi, a educação, ela transforma as pessoas. E quando a gente fala da base, que é a família, misturando família e educação, não pode dar errado. Eu tenho uma família gigante, né? Eu tenho uma família de 5 filhos, o marido, eu, o cachorrinho, tudo aquelas coisas que fazem parte da vida da gente. E a gente dá conta. Mas quando a gente tem paz no coração e a gente carrega conosco a filosofia de fazer o bem às pessoas, não importando a denominação religiosa que ela tem. Importando sim o sentimento, a fé, as coisas boas que essas pessoas nos passam. Então, como eu não sei cantar, eu vou falar rapidamente da letra da música, para a gente refletir um pouco sobre o nosso papel como embaixador da paz, como ser humano, como morador de uma comunidade, né, como morador de um município, que a gente tem muitas coisas para fazer todos os dias pelo nosso próximo. E a letra começa assim: é preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de achar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos de nossos filhos. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilha mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Deixe esse canto, lave o pranto do mundo para trazer perdão e dividir o pão. Dessa forma, né, se você começar a fazer a sua parte, você vai fazer uma comunidade melhor, uma comunidade feliz, as pessoas mais felizes. Então, venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer realmente a Palhoça inteira feliz. Obrigada. Muito obrigado a Maria pelas palavras que certamente nos fazem revigorar muitos momentos de paz e alegria nas nossas vidas. Passo a palavra agora para o senhor Álvaro Geraldo de Souza para fazer as suas considerações. Boa noite, queridos amigos e colegas embaixadores da paz, reverendo Dom Monchim, presidente Simão, Mariá, vereador Neném, pastor Marcos e o nosso soldado do Proerd, Amauri. É uma imensa gratidão de poder morar nessa cidade chamada Palhoça. O sentimento que a gente tem, depois de 8 anos trabalhando aqui na Palhoça, divulgando a paz, semeando valores e construindo ponte, é uma alegria muito grande dentro do nosso coração. E o sentimento que a gente fica é que cada dia mais a gente tem que realmente construir a paz. E a gente vai construir a paz. Não pode ser simplesmente uma utopia, porque a paz ela começa dentro de cada um de nós, dentro da nossa consciência. Se nós temos bem com a nossa família, com os nossos vizinhos,
os nossos colegas de trabalho e, acima de tudo, nós podemos realmente fortalecer a paz cada dia mais. Mas, quebrando o protocolo aqui, presidente, eu não comecei isso sozinho. Teve pessoas que me ajudaram, que me estenderam a mão. E a elas eu tenho imensa, imensa gratidão. Senhor, desculpa, senhor presidente, mas eu poderia chamar essas pessoas aqui na frente, que eu queria fazer uma homenagem a elas. Quero chamar aqui na frente a dona Siníria Bueno da Silva e o coronel Ivon. Foram duas pessoas que há 8 anos atrás me ajudaram muito nesse trabalho. Por favor, permaneça aqui. E a eles eu fiz uma pequena lembrancinha, né, para guardar essa homenagem para sempre, porque quando eu não era conhecido na Palhoça, eles acreditaram nesse sonho. Eles acreditaram que realmente é possível construir um mundo melhor, é possível construir a paz, é possível realmente nós erguermos a bandeira dessa cidade e realmente construir uma harmonia social cada dia mais nessa cidade. Apesar das dificuldades, dos problemas que a gente vê hoje em nossa cidade, mas Palhoça tem esperança. Palhoça é uma cidade que eu adotei como minha segunda casa. E realmente aqui nasceram meus filhos, e eu tenho muita gratidão a todos os irmãos que me ajudaram também, da Associação das Famílias, especialmente o Ronaldo Silvestre, que me ajudou muito a mobilizar pessoas, a trazer pessoas aqui. Então, quero que o reverendo Dom Monchim entregue a encomenda para o nosso querido coronel Ivon, por favor. Para a dona Siníria Bueno da Silva. Tá? Queridos, muito obrigado por tudo e que Deus abençoe Palhoça. Palhoça é a terra da esperança. Obrigado, presidente, pela oportunidade. Gostaria de, em nome do presidente da Câmara Municipal de Palhoça, o senhor vereador Fábio Coelho, dos vereadores aqui presentes, de todos aqueles que foram homenageados como novos embaixadores da paz, agradecer a presença de cada um, cada uma, e dizer que a Câmara Municipal de Palhoça está sempre aberta para a solicitação de cada cidadão palhocense. E dizer que a Câmara Municipal de Palhoça, assim como o poder público desta cidade, está sempre engajado na luta, se é que pode dizer assim, na luta pela paz, talvez seja algo tão redundante, mas pela construção da paz, eu acho que é a melhor palavra a ser colocada nesse momento, e sabendo que a paz no poder público, entre os poderes, não quer dizer que não haja diferenças, entre as religiões também, mas nessas diferenças que haja diálogo, para que a paz assim possa ser construída. Somos diferentes, temos gostos diferentes, podemos congregar diferentes, termos ideologias diferentes, mas isso não impede que a paz seja construída. Muito obrigado pela presença de cada um, cada uma. Declaro encerrada esta reunião pública.